Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Gestão Unesp, nesta temporada apresentando o balanço das ações da Reitoria da Universidade no quadriênio 2017-2021. Neste programa, conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura com a pró-reitora, a professora Cleópatra Planeta. Professora Cleo, muito obrigada mais uma vez por sua participação aqui na TV Unesp. Eu é que agradeço a TV Unesp, a você, toda a equipe, pela oportunidade. Professora, para a gente iniciar, então, esse balanço de fim de gestão, nós já tivemos 2 encontros ao longo de 2020, um para falar do último ano de gestão, o outro para apresentar o contexto das atividades da PROEX na pandemia, mas para a gente reforçar agora nessa última entrevista da gestão, qual que era a extensão que nós tínhamos na universidade e qual a extensão almejada pela gestão no início de 2017? Eu acho que sempre que a gente fala da extensão que nós tínhamos, né, a gente precisa sempre colocar numa perspectiva de que a extensão universitária ela está num processo de construção, né? A extensão universitária foi a última dimensão acadêmica a chegar na universidade, então isso aconteceu em meados, né, para o final do século XIX, na Universidade de Oxford. Ela é muito recente, então, né? E aqui no Brasil não, mas na América do Sul, o grande marco foi a reforma de Córdoba, que aconteceu em 1918, né? E isso também abriu a universidade para a sociedade, né? E aqui e no Brasil, né, com o início das universidades também, né, a extensão universitária começou com os cursos de extensão, também a extensão rural, né, e ela foi ao longo dos anos acontecendo sem muito rigor acadêmico, digamos assim, né, sem conceitos e sem diretrizes. E o que aconteceu? A extensão universitária acabou sendo um espaço para tudo, né? Então, ela, na essência, ela é o diálogo, ela é a relação da universidade com os outros setores da sociedade, mas como não haviam conceitos e não haviam diretrizes claras, ela acabou aceitando tudo, né? Então, muitas das ações da extensão universitária eram realizadas com a própria comunidade externa, né? Bom, então, e isso foi evoluindo, quer dizer, e nós temos um marco importante, que é a nossa Constituição de 1988, que coloca o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. Isso é muito importante. Mas, ainda assim, a extensão continuou a ser feita sem muitos rigores, né, vamos dizer assim. E tem um outro marco muito importante, que nós falamos muito disso, que é a Política Nacional de Extensão Universitária, que foi elaborado, um documento elaborado pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão Universitária das Universidades Públicas Brasileiras, né, o FORPROEX, que foi publicado em 2012. Então, aí sim, ele trouxe com muita clareza conceitos e diretrizes, né? E eu acho que a partir daí a Unesp acompanhou esse processo, né? Ela incorporou no seu regimento da extensão universitária, que também é do ano de 2012, é uma resolução, ela incorporou esses princípios e diretrizes e, a partir dali, começou a aplicar e começou a discutir isso na comunidade acadêmica. Então, nós estávamos dentro de um processo, né? Mas quando nós assumimos, ainda nós tínhamos, né, muitas ações que não estavam vinculadas à pesquisa, né? Muitas ações que eram feitas dentro com a própria comunidade acadêmica. São ações muito importantes, mas não são extensão universitária. Então, nós trabalhamos muito intensamente com a conversa, com o diálogo com a comunidade, para fazer a extensão universitária dentro do conceito, né, da indissociabilidade, dentro desse conceito e dessa diretriz, que ela envolve a interação dialógica com outros setores da sociedade, né? Então isso foi um marco, digamos assim, né? Então nós trabalhamos muito isso e hoje, né, nós temos dentro dos projetos de extensão universitária, todos eles seguem esses princípios e diretrizes que eu diria que são mínimos, né? E estão dentro do conceito da extensão universitária. São ações que são realizadas com a comunidade externa, né? Alguns muito próximos em interação dialógica realmente, né? E no encontro de saberes que nós chamamos, né, o saber técnico, o saber acadêmico com os saberes que estão, né, em todos os lugares com as pessoas, né, e também essa questão de reforçar a indissociabilidade com a pesquisa. Isso foi um trabalho que nós fizemos muito forte, né, e aí então, e tudo isso
aí ele entra, né, na formação dos nossos estudantes. Então, foi nisso que nós trabalhamos muito intensamente. Nós temos hoje um número menor de projetos, né? Então, quando nós assumimos, era em torno, vou arredondar, em torno de 500, e hoje a gente tem em torno de 300, 280, 300 projetos que estão, né, cadastrados aqui na Pró-Reitoria, que passaram pelo processo de avaliação, né? Então, houve uma diminuição do número de projetos, mas hoje a gente sabe que são projetos que seguem os conceitos, seguem as diretrizes, são projetos bem estruturados, com objetivos claros, com metodologia referenciada, com resultados, com previsão, né, de obtenção de resultados, e que esses resultados podem se transformar em impacto social, né? Então, mas é um processo, né? Então, eu quero dizer que ele começou desde 2012, ele vinha, e nós aprofundamos a discussão e fomos muito rígidos, né, nessa questão de seguir o conceito e as diretrizes. Professora, a gente já conversou sobre isso em outras entrevistas aqui do Gestão Unesp, da extensão ter esse caráter, essa dimensão acadêmica mesmo, né? Nesse processo de diálogo e de intersetorialidade com a graduação, com a pesquisa e até mesmo com a pós-graduação. Nesse contexto, professora, a senhora já antecipou a dimensão dos nossos projetos de extensão universitária, né? Quais são, então, esses indicadores hoje que balizam o projeto de extensão universitária, desde a sua submissão até a avaliação do relatório final dos projetos que foram desenvolvidos neste quadriênio? Bem, então, nós avançamos na estruturação do projeto, que isso é muito importante, né? Então, ele precisa ter uma fundamentação, ele precisa ter um problema a ser tratado. E nós fizemos uma discussão, eu acho que ainda inicial, mas ela aconteceu, de alinhamento dos projetos de extensão universitária aos ODS, né, aos 17 ODS. Então, nós iniciamos esse alinhamento porque é muito importante, porque o projeto já delimita, né, o problema que ele vai tratar a partir dos 17 ODS, que tem, na verdade, 187 metas. Então, ele tem lá questões sociais a serem tratadas em todos os projetos. Então, esse alinhamento foi muito importante com os ODS, né, e essa caracterização do problema que vai ser tratado, né? Então, isso deve ser colocado e o objetivo tem que ser muito claro, quer dizer, o que a pessoa pretende fazer. E para atingir esse objetivo, há necessidade de uma metodologia, né? E essa metodologia, é lógico que é uma metodologia da extensão universitária, mas ela tem uma característica, né? E aí a gente tem sempre nos projetos, nós pedimos, né, quais são os resultados esperados, quais são os possíveis indicadores, né? Então, realmente, esse é um processo que nós estamos, e isso está levando, né, e quando a gente tem um projeto bem estruturado, e nós temos parâmetros aí, critérios de avaliação, né, então isso realmente faz com que os projetos sejam mais robustos, né? E teve uma coisa importante, eu acho que no processo de avaliação, que nós introduzimos, que é uma coisa muito comum, né, no processo de avaliação acadêmica, que é, o parecerista faz o seu parecer, devolve, né, o proponente recebe com as críticas e sugestões, e ele tem a oportunidade de responder, né, ou de fazer as modificações, ou de responder. Então, nós abrimos essa possibilidade de diálogo entre parecerista e proponente, que isso realmente melhora muito o processo de proposição, né, de proposta de projetos, né? Então, esse foi um outro ponto importante que nós estamos fazendo de novo esse ano, é a segunda vez que nós estamos fazendo, né? Mas é uma forma, né, de ter uma discussão entre os pares, né, para melhorar realmente a estrutura dos projetos. Eu acho que isso é fundamental e foi um passo muito importante que foi dado nessa gestão, né? Professora, para isso foram elaborados e divulgados editais para a nossa comunidade interna para propor esses projetos e subdividindo em majoritariamente 3 grandes categorias: a inovação e a tecnologia social, por um lado, a difusão de conhecimentos científicos e humanísticos e atendimentos e assistências, que num primeiro momento, né, ficou um pouco carente, vamos assim dizer, na política de olhar essa questão assistencial que a nossa universidade tem como uma característica muito forte desde a sua existência. Então, essas 3 categorizações, professora, como que elas se articulam a essa política nacional de extensão universitária e também respeita a própria identidade da Unesp em fazer extensão universitária? Eu acho que isso também era uma demanda da comunidade, né, de ter reconhecido, de ter esse reconhecimento da diversidade entre as áreas, né? Então, eu acho que foi um passo importante. Então, nós temos, né, agora modalidades diferentes de projeto. Eu acho que essa modalidade de inovação e tecnologia social, ela é muito importante,
porque, de fato, né, dentro do conceito de inovação e tecnologia social, ele traz a questão da interação dialógica, né, das pessoas participando na solução de um problema e gera, né, um produto ou um serviço que vai ser apropriado, né, pela aquela comunidade, enfim. Então, esse foi, né, a gente também estruturou muito bem, porque nós acreditamos que inovação e tecnologia social realmente tem um potencial muito grande de promover transformação social, que é isso, né, o objetivo final da extensão universitária. E nas assistências e atendimentos, é uma modalidade de projeto de extensão que não deve se confundir com a assistência e o atendimento, porque assistência e atendimento é prestação de serviço que nós fazemos muito bem, que é muito importante, mas o que o edital pede, né, nessa modalidade, projetos de extensão universitária vinculados à assistência e atendimento, é que aquele ambiente da assistência, do atendimento, reconheça um problema que possa ser tratado com aquelas pessoas que vão lá, enfim. Então, a gente tem muitos projetos interessantes, né, que, por exemplo, numa clínica odontológica, mas as pessoas que vão lá, às vezes, precisam de educação em saúde bucal. Então, né, que pode ser feito no momento do atendimento, mas ele pode ser feito de uma forma mais abrangente e eles podem utilizar aquele ambiente como modelo e sair, e a partir dali, sair para fazer educação em saúde bucal em toda a comunidade, né? Então, a gente trabalha muito isso, que não é para confundir o projeto de extensão, né, na modalidade com o serviço de atendimento. Não, mas é que aquele ambiente tem muitos problemas que podem ser tratados dentro de um projeto de extensão universitária. E a difusão de conhecimento científico, que é uma coisa, né, e humanístico, que todos podem fazer, né, independentemente da área em que estão trabalhando, e dentro dessa modalidade tem um segmento muito importante de interação com o ensino básico, que a universidade precisa se aproximar, né, é muito importante. Então, dentro desse segmento, tem, né, essa interação muito forte com o ensino básico nos diversos municípios. Professora, a Pró-Reitoria de Extensão Universitária, agora a Extensão Universitária e Cultura, então esse Cultura também foi outro marco da gestão a olhar para essa extensão também por essa dimensão cultural que já fazia parte da história da nossa universidade. Então, o que representa, né, ao longo desse tempo, a partir do momento em que a gente consolida a Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura na universidade, ter essa dimensão agora também nesse caráter acadêmico? Eu acho que é muito importante também que reconhecer que vinha num processo essa questão da cultura, né, e nós realmente aprofundamos essa discussão. Eu acho que o diálogo com os comitês de ação cultural, né, tanto os locais que estão na unidade quanto o central, né, que está mais representado aqui, vamos dizer assim, na gestão central, isso foi muito importante, porque foi uma capilarização para toda a comunidade, né, que se apropriou da cultura e entendeu a importância da cultura na transversalidade, no ensino, na pesquisa e na extensão, né? Quando a cultura é transversal a tudo isso, ela faz a gente pensar de uma forma mais crítica e isso melhora, né, toda a atividade acadêmica, né? Então houve realmente uma compreensão. Então a gente estava num momento, né, que essas discussões, os encontros, toda essa articulação, né, culminou com a institucionalização da cultura, que simbolicamente é a incorporação no nome da Pró-Reitoria, né? Mas essa institucionalização significou também que nós temos agora a representação de representantes, né, dos comitês de ação cultural na Câmara Central de Extensão e Cultura, nas comissões permanentes de Extensão e Cultura. Então, nós temos uma representação desse segmento, né, para trazer o aprofundamento da discussão e para que a gente possa caminhar. Eu acho que foi um primeiro, realmente, um passo, eu acho que foi um marco, né, de um processo que vinha, e esse marco que institucionaliza, e aí sim, né, realmente todas as pessoas vão pensar nisso, e não é só a programação cultural, né? É mais que isso, né? A cultura traz a reflexão muito importante para todo o trabalho, para a pesquisa, para o ensino, para a formação dos nossos alunos, e então eu acho que para a qualidade de vida, né? Então ela está aí. Então realmente foi um marco, e eu acho que, e uma coisa muito importante, né? Eu acho que não foi só uma coisa da gente dizer, mudou o nome da Pró-Reitoria, agora mudou o estatuto. Não, o que nós sentimos é que realmente houve uma compreensão da comunidade acadêmica, né? E ela se apropriou disso. E é muito importante, porque quando há apropriação, quer dizer, não é uma questão burocrática, né? É uma questão que agora está fazendo parte, né, da vida das pessoas. Professora, essa dimensão cultural, ela foi incorporada
dentro de um grande projeto do Convênio Unesp Santander. O professor Carlos Vergani, chefe de gabinete, já comentou aqui no Gestão Unesp, nesse balanço final, a importância desse convênio para essa dimensão cultural, para a questão da saúde mental, para a dimensão do esporte, que está no escopo do bem viver para todos. Além de pró-reitora, a senhora foi gestora desse projeto do Bem Viver para Todos e, paralelo a esse, também o Educando para a Diversidade, que também era uma das metas de gestão. Então, do ponto de vista da PROEX, né, embora você também fosse gestora, o professor Juarez fosse o gestor do outro projeto, sendo assessor da PROEX também, como que a PROEX avalia, professora, esse movimento da universidade, considerando essa dimensão da diversidade e essa questão da qualidade de vida para todos e todas no nosso ambiente universitário, que perpassa também esse caráter dialógico da extensão? Na verdade, o projeto, né, o Bem Viver para Todos e o Educando para a Diversidade, na verdade, foi um convite do professor Sandro, né, para que eu fosse a coordenadora do Bem Viver, o professor Juarez, coordenador do Educando para a Diversidade, né, evidentemente que nós aceitamos. E o Bem Viver para Todos, realmente, ele trouxe, né, ele está eu digo, em 3 eixos, né, que é o esporte, a cultura e a educação em saúde, né? E quando nós fizemos a proposta lá em 2017, foi pensando que realmente a articulação desses 3 eixos, né, é fundamental para a qualidade de vida, para o bem-estar, para a saúde, e nós, evidentemente, que por uma questão, né, que foi trazida para o projeto, né, nós tratamos basicamente da saúde mental. Mas esses 3 eixos, né, a articulação deles, né, nós acreditávamos e acreditamos ainda que são fundamentais, né, para a qualidade de vida e para a promoção da saúde. E o Educando para a Diversidade, né, aí houve um encontro, houve uma sinergia entre os 2 programas, né, porque à medida que nós começamos a trabalhar essa questão da saúde mental, uma das questões que foi colocada muito fortemente pelos estudantes é que a questão da falta de acolhimento, enfim, da dificuldade, né, da relação interpessoal, dos preconceitos, né, isso gera, né, um tipo de violência, né, as pessoas reconhecem como um tipo de violência que causa sofrimento psíquico. Então, os 2 programas acabaram se encontrando e nós tivemos 2 editais muito interessantes de acolhimento e integração de estudantes, que o resultado é de uma riqueza que emociona, quando eu vejo os relatórios e que trazem as fotos e que trazem o feedback do que aconteceu. Então, abriu uma porta de discussão, né, com o apoio do Santander, que foi muito importante, abriu uma porta de discussão de assuntos de altíssima relevância, né, que é a violência, que é o preconceito, que são as questões de gênero, as questões de etnia e raça, enfim. Né? E tudo isso, né, quer dizer, a gente não estava focado em discutir saúde mental, né? Tudo isso permeia, né, a nossa qualidade de vida e permeia, né, a questão da saúde mental. Então foi realmente um encontro muito bom, teve uma sinergia muito grande entre os dois programas e, paralelamente, tinham também os editais voltados apenas para a cultura, né? E realmente as pessoas reconheceram, e eu acho que a gente precisa reconhecer uma questão muito importante que foi colocada, e aqui eu vou já citar o professor Paulo Moura, que é a questão, e também a Sandra, que é a regente, né, do coral, que era uma das gestoras do projeto, que colocar essa questão da cultura em ações processuais, quer dizer, não são coisas pontuais, né, também são importantes os eventos, tudo, mas as questões processuais, né, nas quais as pessoas participem como agentes, né, como agentes ativos do processo, né, um grupo de teatro, não só assistir uma peça, mas fazer parte do grupo de teatro, né, não só assistir um concerto, mas aprender a tocar um instrumento, enfim. Então isso foi uma coisa muito importante e que a comunidade entendeu e incorporou e deu resultados assim muito, né, que deixa a gente muito satisfeito com o resultado. Foi muito importante mesmo. Complementando, né, evidentemente que isso é voltado para a comunidade interna, então isso não é extensão universitária, né, mas nós estávamos na coordenação, não é extensão universitária, mas muito do que foi feito, tanto na questão da cultura, quanto nos debates, né, enfim, dos diversos temas relacionados com diversidade e saúde mental, muitos deles tiveram uma interface com a comunidade externa também, que foi muito bom. Né? O esporte também, as corridas, enfim, tem uma interface também com a comunidade externa que aproxima, né, enfim, que abre a universidade para quem não está aqui. Pegando esse gancho, então, professora, nessa articulação com a comunidade externa,
projetos culturais que a universidade já tem, né, de longa história, né, os corais da Unesp, a orquestra da universidade, que também dialogam com essa comunidade no sentido de oferecer a cultura para essa comunidade e também que ela seja um participe desse momento, a partir do momento que a comunidade externa pode ser aluna do coral da Unesp. Eu gostaria que a senhora fizesse o balanço dessa articulação, desses grandes projetos culturais que fazem parte da nossa universidade. Sim, o coral e a orquestra realmente são, né, grandes, difundem, né, a cultura e também trazem a participação das pessoas, né? Mesmo quando a orquestra, o maestro Lutero, ele interage muito quando a gente se sente participante da orquestra quando assiste um concerto do professor Lutero, né? Então eu acho que do maestro Lutero. Então eu acho que isso também, né? Porque é uma orquestra acadêmica, né? Então ela se propõe realmente a trocar, a ter trocas com a comunidade, né, com as pessoas que estão ali participando das apresentações. E a mesma coisa com os corais, quer dizer, os corais têm um papel muito importante, tanto na comunidade externa, como também nesse nosso contato, né, nessa nossa abertura para outras pessoas. Então, em muitos municípios, né, quer dizer, isso é uma opção, uma alternativa muito importante, né, uma alternativa cultural muito importante. Professora, para além dos projetos que nós já mencionamos aqui nessa dimensão da extensão, ou nesse caráter também que se coloca para a comunidade, ou dá uma oportunidade para a comunidade se inserir também na nossa universidade, nós temos outras dimensões que dizem respeito aos eventos de extensão, aos cursos de extensão, que também nessa nova regulamentação do que é extensão universitária para a Unesp, também ganharam outras características e um novo local no sistema institucional, no CISPROEX, para que a comunidade interna oferecesse tanto o evento quanto os cursos, né, para a comunidade interna e também externa. E eu gostaria de um balanço do quadriênio referente a essa oferta desses cursos e desses eventos. Eu acho que eventos a gente tem uma grande, né, eventos e cursos a gente tem uma grande tradição sempre, né, na extensão universitária. E eu acho que nós também trabalhamos muito nessa questão, quer dizer, os cursos, os eventos, né, que são abertos, os eventos de extensão universitária, os cursos de extensão universitária, eles devem ser voltados ao público externo. Mas isso não quer dizer que todas as pessoas da comunidade, né, todos podem participar, né, porque todos são cidadãos e podem participar. Quer dizer, se é um evento e um curso de extensão universitária, né, ele tem que ser formatado, né, para a comunidade externa. E aí, se houver interesse da comunidade interna, isso é totalmente, né, aberto, todos podem participar. E nós, os eventos, fizemos alguns ajustes, eu acho que não tinham grandes problemas, né, mas algumas questões, por exemplo, a semana acadêmica passou, né, essas questões mais relacionadas ao ensino dos nossos estudantes. A Prograde é mais afeita a isso, evidentemente, né, então não está mais aqui na Pró-Reitoria de Extensão Universitária. Os cursos, nós tivemos uma adequação da resolução, principalmente para incorporar os cursos à distância e os cursos abertos, né, que ainda não estavam muito bem previstos na legislação. Nós adequamos também o CISPROEX, né, nós acreditamos, muito mais amigável para o cadastro dos cursos, né, e também mais aberto, e ele abre também muito em função da atuação do IEP3. Né, então, eu acho que isso também, nós conversamos muito, né, com a coordenação, com o professor Maltempo, com a professora Alessandra, para que a gente tivesse realmente uma legislação que abarcasse todo esse potencial, né, desse diálogo que o IEP3 tem por meio desses cursos à distância, que pode atingir milhares de pessoas. Né? Então, essa reformulação, né, essa última que nós tivemos em 2019, foi muito nesse sentido, né, de deixar muito claro esse formato voltado à comunidade externa, né, tanto de cursos e de eventos, e dos cursos a gente quis realmente trazer para dentro dos cursos de extensão universitária, né, ter a regulamentação dos cursos à distância também e desses cursos que são abertos, né, e contínuos. A PROEX abriga também outras atividades de extensão, mas sobre elas a gente conversa no próximo bloco. O Gestão Unesp vai para um breve intervalo e já volta.
O Gestão Unesp está de volta nesta temporada com o balanço das atividades do quadriênio 2017-2021. Neste programa, nós conversamos sobre as ações da Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura com a pró-reitora, a professora Cleópatra Planeta. Professora Cleo, nós falamos sobre os projetos, os novos indicadores referentes à Política Nacional de Extensão Universitária e também temos algumas atividades de extensão que perpassam aí o dia a dia da PROEX e das nossas unidades universitárias. Uma delas diz respeito às empresas juniores, que nesta gestão também tiveram uma nova regulamentação, uma nova ação conjunta e integrada entre a PROEX e as diferentes empresas juniores. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho, professora, do balanço dessa ação junto com as empresas juniores. A regulamentação das empresas juniores ela aconteceu em 2016, a partir de uma lei federal que regulamenta as empresas. Aí, logo em seguida, nós tivemos uma portaria, baseada na lei federal, regulamentando as empresas, mas então nós assumimos em 2017 no meio desse processo, e aí nós fizemos um trabalho muito intenso para a regulamentação segundo a legislação federal e a nossa portaria, e realmente foi um processo muito trabalhoso, de muitas reuniões, de muitas conversas, porque também a gente tinha muitas empresas, mas não tinha um trabalho, digamos assim, sistematizado, regulamentado, e tinha dois aspectos, a regulamentação, o aspecto acadêmico, que foi muito importante. Hoje tem um plano acadêmico que coloca claramente como as atividades da empresa se articulam com o ensino e com a formação profissional, porque esse é o objetivo, e como isso pode oferecer produtos e serviços para a sociedade. Então, isso fica muito claro no plano acadêmico, e tem uma outra questão, que é a questão de regularidade fiscal e financeira das empresas, que realmente isso também causava muitos problemas, porque embora seja ela é uma empresa, ela é uma entidade sem fins lucrativos, enfim, tem uma série de características, mas ela tem um CNPJ, ela movimenta recursos, e isso não tinha, tinha algumas empresas que estavam bem estruturadas, mas tinha muitas que não estavam, e isso causava muito problema para os nossos alunos, porque é o nome deles que está envolvido na empresa, Então essa regulamentação também trouxe alguma dificuldade, mas aí os planos todos foram aprovados e nós estamos no segundo ciclo de avaliação de relatórios que estão atrasados, porque nós tivemos que prorrogar o prazo por conta da pandemia de Covid-19, mas ainda assim nós tivemos praticamente, eu acho que todos os relatórios foram, já foram entregues, muitos deles já passaram que passam pela Câmara de Extensão Universitária e Cultura, e a gente percebe que há um aprimoramento do trabalho. Isso realmente, os relatórios, essa segunda rodada, digamos assim, de relatórios, a gente percebe na apresentação, na qualidade da documentação, como as empresas estruturadas, elas podem trabalhar melhor, e isso vai realmente ter um impacto importante na formação dos nossos estudantes. Realmente é um trabalho muito interessante, muito bom, mas que ele precisa ser muito cuidado, porque a gente tem que sempre passar isso. É uma responsabilidade de uma empresa, e de fato tem que ser assim. Então eu acho que agora, com esse segundo ciclo de relatórios, a gente já percebe também que existem algumas alterações, algumas adequações importantes que devem ser feitas na própria regulamentação, mas isso só vem realmente com a experiência, mas sempre no sentido de aprimorar o trabalho. Outra vertente também que trabalha nessa dimensão da integração, do ponto de vista acadêmico dos nossos estudantes, são os cursinhos pré-universitários, que têm um trabalho belíssimo junto à comunidade externa e que dialoga bastante com essa reestruturação da nossa Pró-Reitoria de Extensão Universitária e Cultura. Assim, os cursinhos a gente tem um trabalho de muita dedicação dos alunos, dos professores, dos nossos professores que são coordenadores. E nós mantivemos todo o apoio ao trabalho dos cursinhos, nós caminhamos buscando indicadores, e a gente sabe que os cursinhos são muito importantes na inclusão de alunos na própria universidade. Realmente nós temos dados de aprovação e de número de alunos em torno de 500 a 700, se a gente olha
num período de 5, 7 anos, a gente vê que de 500 a 700 alunos que se matriculam na universidade por ano são oriundos dos nossos cursinhos. Quer dizer, é um número muito grande, e quando a gente olha, né, porque os cursinhos são voltados a alunos com vulnerabilidade socioeconômica, eles também contribuem na inclusão social. Então, eles podem ser considerados como uma parte, né, dessa política de inclusão social da universidade. Então, nós buscamos também esses indicadores, porque é muito importante, né, mostrar esse tipo de dado, né? Então, realmente, eles têm cumprido, né, os cursinhos, esse papel de inclusão social dentro da própria universidade. Então, isso é muito importante. E a nossa Universidade Aberta à Terceira Idade, professora, que tem uma trajetória também belíssima e que, mesmo na pandemia, se ressignificou no sentido de continuar esse movimento em prol da terceira idade. Eu acho que a gente tem um trabalho aí reconhecido, né? Mas assim, nós observamos que ainda tem um ponto importante que a gente talvez precise até resgatar nas UNATs, né? Que é realmente a incorporação, né, dessas pessoas mais dentro da vida acadêmica. Né? Colocar, porque eu acho que no início, o princípio, né, da UNAT era esse, né, trazer de volta essas pessoas, ou oferecer oportunidade a essas pessoas frequentarem a universidade, e evidentemente com o tempo, né, as atividades se diversificaram muito, né, e talvez esse ponto tenha se perdido um pouco, mas eu acho que esse é um ponto muito importante, porque, por exemplo, colocar, né, a terceira idade na sala de aula com os nossos alunos é muito rico, né? Então, eu acho que esse é um ponto que nós discutimos um pouco com né, os coordenadores de UNATs, e eu acho que essa é uma discussão que deve ser colocada e que deve ser aprofundada, né, porque eu acho que essa troca entre gerações, e que é isso, né, uma das coisas importantes da UNAT, é muito importante, e ela precisa ser um pouco resgatada, né, dentro das atividades que estão sendo feitas. Quer dizer, tem muitas atividades, são muito diversas, realmente é um espaço importante de desenvolvimento e de convivência, né, para os idosos, para a terceira idade, mas eu acho que esse ponto a gente ainda precisa aprofundar e resgatar um pouco, né? Melhorar a interação ou dar mais oportunidades, né, de interação dos nossos alunos, né, de todos os alunos, com essa geração que tem muito, né? A gente, quer dizer, sempre que a gente tem trocas, tem muito, né, o que se aprender e o que se ensinar. Mas é um trabalho diversificado, é um número muito grande de alunos, de participantes, e realmente é um espaço de convivência, de interação, de promoção de saúde e de cidadania. Professora, nós já falamos no primeiro bloco sobre as ações, né, de educar para a diversidade. Para além do projeto do convênio Unesp Santander, nós temos o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão, que está aí na ProEx, né, para que fomente as atividades, as reflexões. Que balanço que a gente tem, professora, da inserção desse NUP na nossa comunidade e nessas políticas de inclusão e de diversidade que ao longo da gestão nós acompanhamos? Eu acho que o NUP tem um papel fundamental, né, na discussão dessa questão racial, né, e essa é uma questão que se coloca hoje como absolutamente prioritária, né, e fundamental na discussão, essa questão do racismo, e o NUP contribui, né, e contribui com produção de conhecimento, né, e com a difusão desse conhecimento, né, e trazendo essa reflexão crítica, né, dessas questões todas. Então, é uma contribuição que gera, né, eu acho que isso é muito importante a gente colocar, que é um trabalho muito vinculado à pesquisa, que gera muito conhecimento, né, e que trabalha muito próximo da comunidade e que tem, eu acho que tem dado a sua contribuição realmente para que a gente possa avançar, né, nessa discussão do racismo, né, e do antirracismo, que eu acho que é fundamental. Então, o NUP tem, né, dado essa contribuição. Professora, nessa política, né, de novas reorganizações, sistematizações do trabalho da ProEx com aquilo que já era tradição na nossa universidade e aquilo que está aberto muitas vezes a uma visitação, mas que precisava de uma sistematização. Para isso a gente consegue exemplificar os nossos museus, os nossos centros de ciência e também os centros de língua que ganharam uma nova dimensão nesse quadriênio. Eu gostaria que a senhora fizesse o balanço dessas 3 categorias que estão alocadas na ProEx e que oferecem diversas oportunidades para os nossos estudantes, para os nossos pesquisadores e também para a comunidade externa.
Bom, nós fizemos também uma adequação da resolução dos centros de línguas exatamente para trazer para esse conceito da indissociabilidade, para esse princípio da indissociabilidade. Porque nós tínhamos muitos centros de línguas que atuavam, né, em unidades que não tinham curso de letras, que não tinham, né? Então nós fizemos uma nova resolução, né, e nós deixamos, né, a coordenação dos centros de línguas apenas naquelas unidades que têm, né, cursos de letras, enfim, idiomas, e isso então, né, para marcar essa questão da indissociabilidade com o ensino e com a pesquisa. Mas, evidentemente, que a nova legislação não exclui que outras unidades tenham seus centros de línguas, mas sempre com a coordenação, né, de alguém da área. Eu acho que isso é importante, porque a gente quer realmente que aconteça a interação, mas para que a gente tenha valorização do trabalho acadêmico, né, ele precisa respeitar esse princípio. Então, nós tivemos uma redução do número de centros de línguas, hoje nós temos 3, né, em Assis, em São José do Rio Preto, no Ibilce e em Araraquara, que é onde estão lá os cursos, né, de letras que tratam dessa questão dos idiomas. Então, são centros que também desenvolvem um trabalho muito bom de pesquisa, tem uma produção de conhecimento muito grande e que incorporam seus estudantes, né, nos centros de línguas, os bolsistas e também voluntários, e isso também agrega à formação, né, à formação dos nossos alunos. E, evidentemente, né, a gente espera que com a consolidação desses centros a gente tenha isso capilarizado para outras unidades sob a coordenação desses centros de línguas, né, porque sempre, né, há polêmica quando a gente reduz, né, o número de ações, mas é reduzir para valorizar o trabalho acadêmico. Eu acho que isso é muito importante. E na hora que isso se consolida e se estrutura, ele pode capilarizar, né, a partir desses que são consolidados. Então, é isso que a gente né, trabalhou em função dos centros de línguas. A questão dos acervos, né, dos acervos museológicos e dos centros de ciências, nós estamos com um projeto agora, um projeto piloto de digitalização dos acervos. Tá um projeto piloto que já tem aí alguma coisa, quer dizer, que vai ser transformado num portal, que vai colocar esses acervos à disposição, né, da forma digital, mas também associado a um projeto de letramento científico. Então, não vai ser só uma exposição dos acervos, né? Vai ser, então, utilizar esses acervos com essa finalidade de letramento científico, de divulgação científica, de divulgação humanística, né, de conhecimentos. Então, já está um projeto piloto, esse projeto piloto está começando no Museu de Anatomia do Instituto de Biociências de Botucatu, e nós acreditamos que a partir desse projeto piloto, né, que foi onde nós conseguimos chegar, e aqui vale a participação do professor Paulo Martinez no campus de Assis, foi muito importante, né, ele está praticamente coordenando esse trabalho, então a gente acredita que a partir desse piloto de digitalização dos acervos, com essa proposta, né, que a partir desses acervos fazer então esse trabalho educativo de letramento científico. Então esse é um ponto importante, né, que vai ficar aí uma sementinha plantada. Professor, pensando nessas sementes então plantadas ao longo do quadriênio, que legado é esse que fica da PROEX para a próxima gestão? Olha, eu acho que eu resumiria nessa questão de que enfatizar que a extensão universitária ela é o canal de diálogo com os outros setores da sociedade. Isso é fundamental. E nesse canal de diálogo é o caminho, né, para que o conhecimento produzido na universidade seja colocado à disposição, né, mas sempre de forma dialogada, nunca autoritária, né, para resolver esses grandes problemas, esses grandes desafios que nós estamos enfrentando. Então, a extensão universitária é esse caminho, então ela não pode se descolar, né, da pesquisa. E isso, né, e no diálogo com a sociedade é que a gente entende quais são os reais desafios, e isso precisa ser incorporado na formação dos nossos alunos. Por isso nós temos um desafio grande pela frente, nós não falamos nisso, né, mas nós trabalhamos muito na proposta da acreditação da extensão universitária, né, então isso também é muito importante, porque é uma forma de colocar isso dentro dos projetos políticos pedagógicos, já existe uma proposta, né, bem amadurecida, e isso vem na formação dos nossos alunos. Então eu acho que isso é uma questão
muito importante. E no momento em que nós reconhecemos, e nós estamos num momento importante que a sociedade demanda isso da ciência, demanda isso da universidade, né? Então nós estamos nesse momento que a extensão universitária tem protagonismo, né? E nós precisamos fazer isso com todo o rigor de conceitos, de diretrizes, de metodologia, para que realmente ela consiga, né, a própria extensão universitária, quando busca a solução de um problema, ou quando encontra a solução de um problema, ela gera um novo conhecimento. E é essa a grande missão da universidade, né? Gerar conhecimento e formar grandes professores, grandes cidadãos, né? Para realmente fazer a transformação social. Professora Cleópatra, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui na TV Unesp, um agradecimento também a toda a equipe da ProEx que trabalhou ao longo desses anos nessa sistematização e também atendendo as demandas aqui da TV Unesp. Muito obrigada. Bom, eu não posso finalizar também, né, sem fazer os meus agradecimentos. E eu queria, evidentemente, citar, né, os assessores que trabalharam, o professor Juarez Xavier, que trabalhou como assessor, o professor Paulo Moura, né, que teve todo esse trabalho na cultura, eu acho que foi ele o grande, né, idealizador e coordenador, né, de todas as ações, e o professor Wilson, né, de Melo Júnior, que também, né, então eu acho que foi uma equipe, nós realmente tivemos uma equipe. Todos eles colocaram de uma forma muito generosa, né, a sua competência, os seus conhecimentos, para que a gente realmente construísse bases sólidas para a extensão universitária. E eu preciso deixar também o meu agradecimento para toda a equipe, né, de servidores da ProEx que nos acolheram, né, porque nós chegamos aqui, agora nós estamos saindo, mas nos acolheram e realmente trabalharam com muita competência e e que nos deixaram muito tranquilos, né, no trâmite dos processos, enfim. Então, também fica aqui o meu agradecimento, porque a gente realmente não consegue fazer nada sozinho, né? A gente teve uma equipe muito dedicada nesse período todo. Então, eu só tenho a agradecer. E obrigada também à TV Unesp, que sempre dá esse apoio, né, de visibilidade ao trabalho que nós fazemos. Muito obrigada, professora. O Gestão Unesp fica por aqui. Acompanhe as informações sobre o balanço da gestão 2017 e 2021 ao longo de nossa programação e mídias sociais. Obrigada pela companhia e até a próxima.